De coração, pra coração. Vamos continuar então nossos estudos bíblicos aqui. Já falamos um pouco sobre o sábado, né? Nós sabemos então que o sábado, nós aceitando Cristo como nosso Salvador, Cristo já se tornou o Senhor do sábado. Então, se eu tenho Cristo, eu já tenho o sábado. Mas não tenho o sábado como um rito, tá bom? Porque não pode. Nós não podemos separar um dia da semana para poder adorar, para poder buscar a presença do nosso Altíssimo. Nós não podemos fazer com que aquele dia, colocar aquele dia como uma reverência única para nós. Colocamos aquela reverência como a única, como se a salvação nossa estaria submetida à vontade daquele sábado. Tome cuidado bastante com isso, tá bom? Tome cuidado muito com isso, porque quando nós temos Cristo, nós não estamos submetidos mais a nenhuma ordenanças mais. Porque Cristo muda o nosso interior. Nós sabemos que atualmente tem sistemas religiosos, né? Então nós vemos muitas teorias humanas, né? Tem muitas teorias humanas que trazem isso dentro de um sistema religioso atualmente. Por quê? Porque às vezes ou a pessoa se apega muito no Antigo Testamento, né? Esquece os ensinamentos que Cristo traz para nós. Isso é importante. Nós temos que aprender quais são os ensinamentos que Cristo traz para nós. Então nós sabemos que tem muitos sistemas religiosos que trazem essas culturas para os tempos de hoje, né? E tem sistemas religiosos que traz uma ou duas coisinhas, três detalhes daqueles ritos, ordenanças do Antigo Testamento, sobre a questão dos dízimos, né? A questão do dízimo que a gente já tem conversado biblicamente, sobre a questão dos dízimos, é trazido para o nosso tempo de hoje. Não sabemos se esses líderes religiosos, eles trazem essas ordenanças, algumas ordenanças do Antigo Testamento, como o sábado, os dízimos, anciões, né? Tem ministérios que trazem anciões como líder de um lugar. Então tem uma enxurrada de teorias humanas hoje na época atual. Por isso que é importante nós aprendermos as Escrituras. Nosso trabalho aqui na presença do nosso Altíssimo, que nós agradecemos essa oportunidade que o Altíssimo nos deu, nós agradecemos ao nosso anjo mensageiro, que é o nosso Cristo, que é o anjo mensageiro, né? Nosso Cristo é o anjo mensageiro, né? Ele é o anjo mensageiro de Cristo, né? Então nós agradecemos toda essa oportunidade maravilhosa para nos dar essa oportunidade de estarmos aqui estudando, aprendendo dentro da palavra do nosso Altíssimo, conhecendo as teorias humanas, né? Que existe dentro de um sistema religioso hoje, né? Nós sabemos que, quando a gente fala do nosso anjo mensageiro, nós sabemos que tem sistemas religiosos que pregam que Cristo é Deus. O catolicismo romano tem essa doutrina há mais de 2000 anos, né? O catolicismo romano tem essa doutrina de ensinamento que Cristo é Deus. Os judeus visaram Cristo como Deus, né? E temos tudo isso na nossa época atual de hoje. Líderes religiosos que trazem ensinamentos doutrinários do Antigo Testamento sobre o dízimo. O dízimo não existe mais. Dízimo não existe mais, isso acabou. Essas culturas antigas do Antigo Testamento, elas não eram para nós. A gente já estudou isso. A gente já fez estudo sobre o profeta, do profeta Malaquias, né? A forma como ele trouxe suas profecias bíblicas. Então é muito importante no dia a dia nós aprendemos isso. Temos que aprender. Se nós não lemos as Escrituras, a Bíblia diz que Cristo disse para a nação de Israel: errais por não conhecer a Escritura. Quanto mais nós não conhecemos as Escrituras, mais as pessoas vão nos impor ensinamentos doutrinários, né? Vai nos impor ensinamentos doutrinários que às vezes não se contradiz
contradiz com a Escritura. Então aquelas coisas que se contradiz com a Escritura, elas são teorias humanas. São teorias humanas no meio do sistema religioso. Isso é muito gravíssimo. É gravíssimo isso, tá bom? É muito grave. Nós queremos se contradizer com as próprias Escrituras, com as nossas próprias teorias, ou só para satisfazer os nossos próprios desejos. Muito problema. Isso é problemático, isso é um erro gravíssimo. O Altíssimo tem um homem que contradiz as Escrituras, né? Ele é abominável. Se eu me contradizer dentro das Escrituras, eu vou ser um homem abominável na presença do Altíssimo. Eu vou ser condenado. Isso é certeza. Eu vou ser condenado. Né? Porque a gente não pode usar a Escritura dessa forma. Agora, eu quero aprender, vamos estudar aqui da profecia 4. Nós estamos na profecia 4 ainda. Mas eu quero chamar a atenção aqui, muito dos telespectadores, internautas, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, de como era feito as contribuições das igrejas primitivas. Nós vamos se aprofundar nas igrejas primitivas como uma referência do ensinamento do apóstolo Paulo. Né? Nós lemos lá em Colossenses: não se preocupe que te julguem pelo sábado, pela lua, pelas festas, ou pelo comer, ou pelo beber. O apóstolo Paulo ensinou isso à igreja primitiva. Não se preocupe, porque tenhais Cristo, que morreu na cruz do Calvário, pela qual ele é o nosso advogado. Então Cristo é o nosso advogado. Então se alguém nos julgue, eu tenho Cristo como meu advogado, com certeza. Se alguém me julgue, eu tenho Cristo como meu advogado. Então o apóstolo Paulo ensinava essa igreja primitiva, nas igrejas, lá em Colossenses 2, nós lemos lá, 16, 17 e 20. Como eram feitas as contribuições nas igrejas primitivas? É através da oferta. Vocês já lembram dos estudos anteriores que nós tínhamos falado sobre que os primeiros dízimos aconteceram através dos votos voluntários. Vocês sabem que os primeiros dízimos aconteceram através dos votos voluntários. Isso está em Gênesis 14, 20, Gênesis 28, capítulo 28, versículo de 20 e 22, que eu já li anteriormente. Então o dízimo nunca foi, os primeiros dízimos não foram feitos como ordenança. Tá? Os primeiros dízimos não eram uma ordenança, eram votos que as pessoas faziam. Caim e Abel, Abel fazia suas oferendas, apresentava suas ofertas, né, tudo voluntário, e tanto como os outros também que tiveram sua participação aqui na oferta voluntária, na oferta por votos, né, através dos votos voluntários. E existe dentro das Escrituras uma oferta chamada oferta voluntária, né? Sabendo que o início do dízimo, ele começou lá em Levíticos 27 e 30. Lá em Levíticos 27 e 30, se deu-se o início das ordenanças dos dízimos para as festas, para apresentar as três festas anuais. Então, foi dali que partiu, de Levíticos 27 e 30. A ordenança do Altíssimo, e a nação de Israel cumpriu isso depois que possuiu a terra de Canaã. Tá bom? Só depois que a nação de Israel chegou em terra de Canaã, né? E se alicerçou-se como uma nação, ali começou a fazer os ritos, as ordenanças, começou a cumprir essas leis e estatutos. Então nós temos aqui a oferta voluntária no Antigo Testamento. E como foi o ensinamento do apóstolo Paulo sobre as igrejas primitivas? O apóstolo Paulo era através de ofertas. Então o apóstolo Paulo, ele fundamentou, tanto como Pedro e o apóstolo Paulo, fundamentou a igreja, o início das primeiras igrejas primitivas, através de ofertas. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder.
conforme tiver prosperado, guardando para que não façam coletas quando eu chegar. Então, nós vemos aqui em 1 Coríntios 16, 1 e 2, dizendo o seguinte: ora, quando a coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que eu ordenei às igrejas de Galácias. Então, o apóstolo Paulo ensina a igreja primitiva que as contribuições eram através de ofertas. Jamais o apóstolo Paulo ensinou às igrejas ritos sobre dízimos. Isso nunca existiu. Então, o apóstolo Paulo é a nossa referência importante que nós temos para o nosso dia de hoje. É uma das maiores referências bíblicas. É o ensinamento do apóstolo Paulo. Pois ele diz: ora, quando a coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia. Então, o que o apóstolo Paulo nos ensina? Que o apóstolo Paulo, ele não trouxe algumas ordenanças do Antigo Testamento, que são os dízimos, que a nação de Israel fazia. A igreja primitiva, o início da igreja primitiva, não fundamentou em nada em dízimos, somente em coletas, através de ofertas. E importante que era no primeiro dia da semana, cada um de vós punha da parte o que puder. Então, o que o apóstolo Paulo nos ensina é que a igreja tinha liberdade, as pessoas tinham liberdade em se manifestar nas suas contribuições de acordo com aquilo que ela podia. Então, jamais não poderia ter uma ordenança, ensinar, trazer ensinamento doutrinário de dízimos como uma ordenança. Jamais a igreja primitiva fez isso. Isso não existe dentro da igreja primitiva. E nós temos a referência da igreja primitiva. Nós temos a referência da igreja primitiva. Será porque os sistemas religiosos de hoje não se aplica ao ensinamento do apóstolo Paulo? Continuando trazendo cultura do dízimo do Antigo Testamento, dando até ordenança, submetendo a pessoa a não ter a própria liberdade de contribuir ou de se ofertar ao estado que está o sistema religioso atual. Vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios 9. Então ensinava que era para contribuir. Então o apóstolo Paulo trabalhava com contribuições através de ofertas. 2 Coríntios 9, 6. Mas digo isto: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque o Altíssimo ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, de 6 a 10, 6 a 10. E o Altíssimo é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim que tendo sempre em tudo, toda a suficiência abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos das vossas justiças. Então ele diz: ora, a pessoa que aceita Cristo, e nós sabemos que a pessoa que aceita Cristo, ele tem que ter a liberdade de poder contribuir através de ofertas, através de uma oferta, mas ele tem que ter essa liberdade. Nenhum sistema religioso ele pode colocar uma contribuição dentro do ministério como uma obrigação. E
pessoas para satisfazer o direito ou a vontade do líder religioso. Até nisso nós temos que prestar atenção. Porque a Bíblia fala que as ofertas, elas são entrelaçadas para com as convivências das próprias pessoas que estão se agregando, se congregando. Então, se as pessoas se arrumam um lugar e se congregam naquele lugar, então elas, praticamente, elas vão participar voluntariamente, tendo a própria liberdade de fazer aquelas ofertas ou ofertas através daquilo que ela pode. Se ela tiver um pouquinho a mais e tem alguém necessitado, então ela vai e contribua para aquela pessoa que necessita, porque ela tem a mais do que aquela outra pessoa que não tem. Então isso que o apóstolo Paulo diz. Então nós vemos aí como era feito as contribuições nas igrejas primitivas, através de ofertas voluntárias, ofertas de uma forma que a pessoa pudesse dar dela mesma, o que ela tinha, né? Qual era a condição dela? Ela poderia dar muito, daria pouco. Então, a pessoa se condicionava em ter ela própria mesma a sua liberdade de contribuir. Suprir as necessidades de cada um. Veja bem, isso em Atos. Olha o ensinamento do apóstolo Pedro em Atos. Suprir as necessidades de cada um em Atos. Vamos em Atos 2. Olha o ensinamento do apóstolo Pedro. Olha aí o ensinamento do apóstolo Pedro. Vocês podem ver que não tem fundamento de ensinamento de dízimo no Antigo Testamento. Não existe mais isso. Atos 2. Não pode essas coisas serem obrigatórias dentro de um sistema religioso. Não pode ser. As pessoas que aceitam Cristo, ela tem que ter a liberdade de si mesmo em contribuir daquilo que ela pode. Atos 2, 44, vamos para Atos. Vamos lá em Atos. Vamos ver o ensinamento do apóstolo Pedro, discípulo. Atos dos Apóstolos 2, 44. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e os repartia por todos, segundo a necessidade de cada um. Vejam bem, então, como que eram essas contribuições? Como eram feitas essas contribuições no Antigo Testamento? Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 34 a 35. Pois não havia entre eles necessidade algum, porque todos que possuíam terra, casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Gente, como que então, esse é o ensinamento do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro não fundamentou ordenança de dízimo no Antigo Testamento. Até o apóstolo Pedro não trouxe raízes, não trouxe fundamentos de nada do Antigo Testamento. Por isso que o Antigo Testamento ele desapareceu. Aquilo que é antiquado vai desaparecer. Não foi isso que nós lemos? Nós lemos uma referência bíblica sobre isso. Não estou aqui com ela do meu lado aqui, mas nós lemos isso. Tudo que é antiquado vai desaparecer. Então a igreja primitiva, através do apóstolo Pedro, através do apóstolo Paulo, ele ensinou de uma forma diferente. Ele não trouxe as raízes do Antigo Testamento. Ele não trouxe sábado, não trouxe dízimo, ele não trouxeram cultura nenhuma, nem rito do Antigo Testamento. Por quê? Porque aquilo foi visado para a nação Israel. A gente tem falado isso, tem explicado isso muitas e muitas vezes para vocês, né? Então nós vemos aí, suprir a necessidade de cada um. Então se a pessoa, ele se convertesse a Cristo, ele fosse rico, ele repartia as suas riquezas com os outros irmãos que estavam necessitados.
necessitados. Então aí está a essência do conhecimento. Como que a igreja primitiva vivia. Então se alguém era rico e aceitasse a Cristo, ele repartia a sua riqueza, ele dividia a sua riqueza para os outros demais. E que o sistema religioso atual nos ensina? Por que será que o sistema religioso atual não pega a igreja primitiva, o ensinamento do apóstolo Pedro, o ensinamento do apóstolo Paulo, como uma referência bíblica? Ou será que eles estão, eles mesmos, constituindo um sistema religioso totalmente diferente das escritas? Quem está nos acompanhando, quem está nos estudando, ele, com certeza ele vai ter uma visão de interpretamento. Será que esses homens estão fazendo isso para satisfazer seus próprios desejos? Não preocupando a necessidade que as pessoas estão passando? Assim como a igreja primitiva fazia, ela se preocupava com a necessidade das pessoas, ela se preocupava com a situação em que encontrava aquela pessoa, e repartia com ela, dividia com ela, não submeteria ela a uma ordenança, como é feito hoje? Será? Será que esse sistema religioso submete as pessoas com o ensinamento doutrinário a uma ordenança que dizem que está lá no Antigo Testamento, que não existe mais? Vamos continuar. Como essas ofertas eram coletadas? Segundo o ensinamento do apóstolo Paulo. Vamos continuando a aprender aqui. Vamos continuando ainda, pegando referências bíblicas do Antigo Testamento. Como essas ofertas eram coletadas segundo o ensinamento do apóstolo Paulo? 1 Coríntios 16, 2. Já lemos, né? Vamos voltar de novo. Hein? Vamos lá em 1 Coríntios. Né? Vamos lá em 1 Coríntios 17, 2. Como eram coletadas? 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando para que se não façam coletas quando eu chegar. Então o apóstolo Paulo, então, como essas ofertas eram coletadas, segundo o ensinamento do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo ensinou à igreja primitiva que as pessoas que pudessem ofertar, as pessoas que tivessem condição de ofertar, deveriam fazer isso em toda a primeira semana do mês. E essas ofertas e contribuições, elas eram direcionadas para a necessidade tanto das pessoas ou para a manutenção do lugar onde elas se congregavam. Certo? Então está aqui. 1 Coríntios 16, 2. Ensinamento do apóstolo Paulo. Segundo, vamos então aqui para dar uma paradinha, a gente vai voltar já já. A gente vai continuar aqui já já.